Vó, não use o casaco vermelho hoje. A voz trêmula do Daniel às 5 da manhã carregava algo que nunca tinha ouvido antes. Terror puro. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar por quê. 4 horas depois, quando caminhei até o ponto de ônibus sob o céu cinza da manhã, vi a mulher no chão. O casaco vermelho cereja manchado de sangue. O mesmo modelo que o meu. O mesmo que eu usava toda terça e sexta-feira há anos. A polícia cercando a cena. E então compreendi a verdade que gelou meu sangue. Aquela deveria ser eu. Mas antes de eu revelar como descobri quem estava por trás disso tudo, deixe seu like para que mais pessoas encontrem esta história. Se inscreva no canal. E nos comentários, me diga de onde você está assistindo. Quero saber até onde minha história está chegando. O telefone tocou exatamente às 5 da manhã. Sei disso porque eu já estava acordada, sentada na cadeira de balanço da minha avó perto da janela, observando a escuridão lentamente se render ao amanhecer. Aos 58 anos, o sono vem em fragmentos agora, espalhados como peças de quebra-cabeça que não consigo mais encaixar. A casa da fazenda rangia ao meu redor. Aqueles sons familiares de madeira velha se acomodando que eu conhecia minha vida inteira. Quando vi o nome do Daniel na tela, meu coração saltou. Meu neto nunca ligava neste horário. Nunca. Vó. A voz dele mal passava de um sussurro, tremendo como uma chama de vela ao vento. Daniel, querido, o que foi? Vó, por favor, você tem que me escutar. Havia algo no tom dele que gelou meu sangue. Não era exatamente pânico, mas algo pior. Medo misturado com urgência. Não use seu casaco vermelho hoje, por favor. Olhei para o cabideiro perto da porta da frente, onde meu casaco de inverno vermelho cereja ficava pendurado como sempre durante este inverno do interior de São Paulo. Eu o tinha comprado 3 anos atrás em Campinas, um luxo que justifiquei porque me tornava visível nas estradas rurais escuras, seguro. Daniel, do que você está falando? Só por favor, vó, não use. Use qualquer outro. Me prometa. Você está me assustando, filho. Onde você está? Você está bem? Não posso explicar agora. Você vai entender logo. Só me prometa, por favor. A linha caiu. Fiquei ali sentada, o telefone esfriando contra minha orelha, olhando para aquele casaco vermelho. A casa de repente parecia diferente, como se algo tivesse mudado nas próprias paredes. Lá fora, os primeiros pássaros começaram seus cantos matinais, alheios ao pavor se arrastando pelo meu peito. Não usei o casaco vermelho. Em vez disso, vesti minha velha jaqueta marrom, aquela com os cotovelos gastos que eu geralmente guardava para trabalhar no celeiro. Algo na voz do Daniel tinha alcançado fundo no meu instinto de avó. Aquele conhecimento antigo que me dizia para confiar nele sem questionar. Às 9 horas, desci nossa longa entrada de cascalho em direção à estrada municipal, onde o ônibus parava. Eu pegava o mesmo ônibus para a cidade toda terça e sexta-feira nos últimos 5 anos. Desde que meu marido Francisco faleceu e vendi nosso segundo carro, a rotina era reconfortante. Ônibus às 9h15, compras no mercado, almoço na lanchonete da Beatriz, em casa às 3. Mas hoje não havia ônibus. Em vez disso, havia carros de polícia. 4 deles, suas luzes pintando a manhã cinza em vermelhos e azuis urgentes. Fita amarela se estendia pelo abrigo do ponto de ônibus, aquela estrutura simples de 3 lados onde eu tinha esperado incontáveis vezes, lendo meu livro ou observando os campos de milho se estenderem até o horizonte. O delegado Tomás Moreira me viu se aproximando e imediatamente deu um passo à frente, a mão levantada. Dona Carmen, a senhora precisa ficar para trás, por favor. Tomás, o que aconteceu? Preciso pegar o ônibus. Não vai ter ônibus esta manhã, Carmen. O rosto dele estava sério, as linhas ao redor dos olhos mais fundas do que eu lembrava. Tínhamos estudado juntos no colégio 40 anos atrás. Houve um incidente. Que tipo de incidente? Ele hesitou, olhando de volta para os investigadores da cena do crime, se movendo ao redor do abrigo. Um corpo foi encontrado aqui esta manhã, por volta das 6 horas. O mundo inclinou ligeiramente. Um corpo? Quem? Ainda não identificamos ela, mas Carmen. Ele pausou, seus olhos examinando os meus. Ela estava usando um casaco vermelho, vermelho cereja, igual ao seu. Meus joelhos fraquejaram. Tomás pegou meu cotovelo me segurando.
Você está bem? Ficou pálida. Preciso sentar. Ele me guiou até sua viatura e me ajudou a entrar no banco do passageiro. Através do para-brisa, eu podia ver eles fotografando algo perto do abrigo, uma forma coberta com uma lona branca. Tomás, Daniel me ligou hoje de manhã às 5. Ele me disse para não usar meu casaco vermelho hoje. A expressão do delegado mudou instantaneamente, passando de vizinho preocupado para policial focado. Seu neto ligou para você? O que exatamente ele disse? Repeti a conversa palavra por palavra. Tomás puxou seu caderninho, escrevendo rapidamente. Onde o Daniel está agora? Não sei, ele não disse. Só, ele parecia aterrorizado, Tomás. Quando você o viu pela última vez? Domingo no almoço, 3 dias atrás. Ele parecia bem, normal. Mas mesmo enquanto dizia isso, me perguntei se era verdade. Ele tinha parecido normal ou eu estava ocupada demais com o caos familiar para notar? O almoço de domingo na fazenda era uma tradição que mantive por 30 anos. Meu filho Roberto, sua esposa Vanessa e Daniel vinham sem falta. Mas ultimamente as refeições tinham estado tensas. Vanessa estava me pressionando para vender a fazenda e me mudar para uma comunidade de aposentados na cidade. Ela trazia folhetos, plantas baixas, projeções financeiras. Mãe, você não está ficando mais jovem, Roberto tinha dito, repetindo as palavras da esposa. Este lugar é demais para você administrar sozinha. Mas não era demais. Era minha vida. Cada cômodo guardava memórias do Francisco, de criar o Roberto, dos verões com Daniel correndo pelos campos. A ideia de partir me deixava fisicamente doente. Dona Carmen. Uma jovem detetive se aproximou, uma mulher com olhos afiados e cabelo escuro preso num coque apertado. Sou a detetive Roxana Silva. Entendo que seu neto pode ter informações sobre este incidente. Expliquei novamente sobre a ligação do Daniel. Ela trocou olhares com Tomás. Precisamos falar com Daniel o quanto antes. Tem alguma forma de entrar em contato com ele? Posso tentar ligar. Liguei, mas foi direto para a caixa postal. Tentei mais 3 vezes. Nada. Ele mora com você? A detetive Roxana perguntou. Não, ele mora com meu filho e nora na cidade. Tem 19 anos, está estudando na faculdade. Vamos precisar do endereço deles. Dei o endereço, uma sensação ruim crescendo no meu estômago. No que Daniel tinha se metido? E por que ele sabia sobre esta mulher antes de qualquer outra pessoa? O rádio da detetive chiou. Uma voz disse algo sobre perícia e descobertas preliminares. Roxana se afastou para responder, me deixando sozinha com Tomás. Carmen, preciso te perguntar uma coisa. A voz de Tomás estava baixa, quase pedindo desculpas. Quando foi a última vez que você usou aquele casaco vermelho? Ontem. Usei para ir à cidade para o clube de leitura. E quantas pessoas saberiam que você o usa regularmente? A pergunta me atingiu como água gelada. Todo mundo, imagino. Uso toda vez que saio. É chamativo. Foi por isso que comprei. E quem especificamente saberia que você pega o ônibus nas manhãs de terça e sexta deste ponto? Minha família, os outros passageiros regulares, a Beatriz da lanchonete, metade da cidade provavelmente. Minha voz estava subindo. Tomás, o que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada ainda, mas alguém foi morta aqui, usando um casaco idêntico ao seu, no local exato onde você normalmente estaria, e seu neto avisou você para ficar longe. As implicações caíram sobre mim como uma onda. Alguém tinha querido me matar, e de alguma forma, impossível, Daniel sabia. O rádio de Tomás explodiu com estática e vozes urgentes. Ele o pressionou contra o ouvido, seu rosto escurecendo. Repita isso, ele disse no rádio. Mais estática, uma voz que não consegui distinguir. Tomás olhou para mim e vi algo em seus olhos que fez meu coração parar. Não apenas preocupação agora, mas suspeita. Carmen, preciso que você venha comigo para a delegacia. Por quê? O que está acontecendo? Aquele corpo, acabamos de identificá-la pelo celular. Quem é ela? A mandíbula de Tomás se apertou. Nome dela é Raquel Santos. Ela trabalhava no cartório no centro e, de acordo com os registros do telefone, ela estava em contato com seu neto Daniel várias vezes nas últimas 2 semanas.
A manhã, de repente, pareceu mais fria do que qualquer inverno do interior de São Paulo que eu já tinha conhecido. Tem mais uma coisa, Tomás continuou. Encontramos um documento no bolso do casaco dela. É uma escritura da sua fazenda. Isso é impossível. A fazenda está na minha família há 4 gerações. Não há questão sobre a escritura. Carmen, esta escritura é datada do mês passado, e de acordo com o documento, você assinou a propriedade para seu filho Roberto e sua esposa Vanessa. Isso é insano. Eu nunca... A assinatura parece autêntica. O cartório tem uma cópia arquivada, oficialmente registrada 3 semanas atrás. O mundo girou. Agarrei a maçaneta da porta do carro para me equilibrar. Eu não assinei nada. Tomás, você tem que acreditar em mim. Eu nunca abriria mão desta fazenda. Mas mesmo enquanto dizia isso, a dúvida se infiltrou. Teria assinado algo sem perceber? Vanessa estava sempre colocando papéis na minha frente durante o jantar, pedindo para eu assinar atualizações de apólices de seguro, documentos fiscais, formulários médicos. Ela trabalhava com imóveis, lidava com papelada profissionalmente. Teria me enganado fazendo assinar minha própria casa? Vamos resolver isso, Tomás disse, mas sua voz carecia de convicção. Agora mesmo, preciso que venha comigo. Precisamos do seu depoimento e precisamos encontrar Daniel. Quando me levantei para segui-lo, percebi movimento no canto do olho. Um carro estava estacionado cerca de 50 metros adiante na estrada, parcialmente escondido por um bosque de eucaliptos. Sedã escuro. O motor estava ligado. Podia ver o escapamento no ar frio. E atrás do volante, me observando, estava minha nora Vanessa. Nossos olhos se encontraram através da distância. Ela não acenou, não sorriu, apenas olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Fria, calculista, quase triunfante. Então, ela engatou a marcha e foi embora. Tomás, disse baixinho, acho que sei quem pode ter respostas sobre aquela escritura, mas não acho que você vai gostar do que vamos encontrar. A delegacia cheirava a café queimado e papelada velha. Eu tinha estado lá 2 vezes antes. Uma quando o Francisco denunciou nosso trator roubado 30 anos atrás, e uma vez para renovar meu porte para a espingarda que guardava no celeiro por causa de predadores. Nunca como testemunha, nunca conectada a um assassinato. Tomás me acomodou numa sala de interrogatório com paredes verde pálido e um espelho que eu sabia ser de vidro unidirecional. A detetive Roxana sentou-se na minha frente, um gravador entre nós. Dona Carmen, preciso que me conte tudo de novo, cada detalhe sobre a ligação do Daniel. Repeti tudo, mas desta vez me forcei a lembrar mais. O ruído de fundo na ligação do Daniel. Tinha havido algo. Trânsito, talvez. Ou era vento? Não, era água. Água corrente como um riacho ou rio. Ele não estava ligando de casa. Havia água no fundo, disse. Ele estava do lado de fora em algum lugar. Roxana fez uma anotação. Seu neto tem 19 anos. Ele tem histórico de problemas? Nunca. Daniel é um bom menino. Está estudando engenharia na faculdade. Trabalha meio período na loja de materiais de construção. Nunca teve nenhuma multa de trânsito. Como é o relacionamento dele com os pais? Hesitei. Isso era assunto de família, questões privadas. Mas uma mulher estava morta e Daniel estava desaparecido. O pai dele, meu filho Roberto, trabalha longas horas na corretora de seguros. Não está muito por perto. Escolhi minhas palavras cuidadosamente. E Vanessa? Vanessa é muito focada em aparências, em status. Daniel e ela têm entrado em conflito ultimamente. Sobre o quê? Sobre mim. Sobre a fazenda. Vanessa quer que eu venda. Se mude para uma casa de repouso. Daniel acha que devo ficar. Eles discutiram sobre isso nos almoços de domingo. Roxana se inclinou para a frente. Dona Carmen, preciso perguntar diretamente. Você acredita que sua nora poderia estar envolvida em forjar aquela escritura? Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Tomás entrou, sua expressão sombria. Carmen, seu filho está aqui. Ele está exigindo te ver. Roberto? Deixe ele entrar. Ele trouxe um advogado. Carmen, eles estão dizendo que você não deve responder mais perguntas sem representação legal própria. Meu estômago caiu. Por que eu precisaria de um advogado?
Eu sou a vítima aqui. Tomás e Roxana trocaram olhares. Roxana falou cuidadosamente. Dona Carmen, há algumas complicações. A escritura forjada, se for forjada, mostra sua assinatura. Raquel Santos, a vítima, trabalhava no cartório e tinha acesso a documentos oficiais. E seu neto, que a avisou sobre o assassinato, fugiu. O que você está dizendo? Estou dizendo que algumas pessoas podem interpretar isso como você estar envolvida num esquema que deu errado. Que talvez você, Daniel e Raquel Santos estivessem trabalhando juntos e algo aconteceu. A acusação me atingiu como um golpe físico. Isso é ridículo. Por que eu forjaria uma escritura para entregar minha própria propriedade? A menos que você não estivesse realmente entregando, Roxana disse calmamente. A menos que isso fizesse parte de um plano para incriminar outra pessoa. Sua nora, talvez. Não, absolutamente não. Eu nunca... A porta se abriu novamente e Roberto entrou às pressas, um homem magro de terno caro arrastando-se atrás dele. Mãe, não diga mais nada. Meu filho parecia desarrumado, seu cabelo normalmente arrumado despenteado, a gravata frouxa. Este é Pedro Costa. Ele é advogado criminalista. Estamos indo embora agora. Roberto, não preciso de um advogado criminalista. Não fiz nada de errado. Mãe, uma mulher está morta. A polícia acha que Daniel pode estar envolvido. E Vanessa acabou de me contar sobre algum absurdo de escritura. Precisamos nos proteger. Nos proteger de quê? Pedro Costa deu um passo à frente suavemente. Dona Carmen, aconselho fortemente que não responda mais perguntas sem um advogado presente. Delegado, detetive, terminamos aqui a menos que estejam acusando minha cliente de algo. Tomás parecia desconfortável. Carmen é livre para ir, mas vamos precisar falar com ela novamente. Enquanto Costa me conduzia para fora, peguei o olhar de Roxana. Ela estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Suspeita, curiosidade ou algo mais. No estacionamento, Roberto agarrou meu braço. Mãe, no que você se meteu? Eu? Roberto, não me meti em nada. Alguém tentou me matar esta manhã. Aquela mulher morreu porque estava usando um casaco como o meu. Isso é insano. Quem iria querer te matar? Olhei diretamente para ele. Você sabia sobre aquela escritura? A que supostamente transfere a fazenda para você e Vanessa? O rosto dele empalideceu. O quê? Não. Que escritura? A que foi registrada no cartório 3 semanas atrás com minha assinatura, dando a você e sua esposa minha fazenda. Isso é impossível. Eu nunca... Ele parou, sua expressão mudando. Vanessa. Ah, Vanessa. O que sobre ela? Ela está me pressionando há meses para convencer você a vender. Diz que a fazenda está sobre um terreno de desenvolvimento premium, que poderíamos fazer milhões se subdividíssemos. Eu disse não. Disse que você nunca concordaria. Mas ela continuou insistindo. Ele passou a mão pelo cabelo. Você não acha que ela realmente forjaria algo? Sua esposa estava observando a cena do crime esta manhã, Roberto. Estava estacionada na estrada apenas observando, e quando me viu, foi embora. Pedro Costa interrompeu. Dona Carmen, senhor Roberto, eu realmente acho que deveriam continuar esta conversa em algum lugar mais privado. E ambos devem se abster de fazer acusações até termos todos os fatos. Roberto me levou para casa em silêncio. A casa da fazenda parecia diferente de alguma forma, como se estivesse vendo com novos olhos. Alguém queria tirar isso de mim. Tinha matado por isso, ou tentado. Quando paramos na entrada, vi outro carro estacionado perto do celeiro. O Lexus branco da Vanessa. O que ela está fazendo aqui? A voz de Roberto estava tensa. Encontramos ela na minha cozinha vasculhando meu arquivo. O que diabos você está fazendo? Roberto exigiu. Vanessa se virou assustada. Seu cabelo loiro perfeitamente penteado não se mexeu, sua maquiagem impecável apesar da hora cedo. Ela sempre foi linda daquela forma calculada, como um anúncio de revista de sucesso suburbano. Roberto, eu estava só. Estava procurando documentos para ajudar sua mãe. Papéis legais, formulários de seguro, qualquer coisa que possa provar que ela não assinou aquela escritura. Invadindo a casa dela e vasculhando seus arquivos privados? Eu tenho uma chave. Sua mãe me deu anos atrás para emergências.
Dei um passo à frente, mantendo minha voz nivelada. Vanessa, você forjou minha assinatura naquela escritura? O rosto dela se transformou. A máscara de preocupação rachou, revelando algo frio por baixo. Claro que não. Como você se atreve a me acusar? Depois de tudo que fiz por esta família, todas as vezes que tentei ajudá-la a tomar decisões sensatas. Me ajudar ou se ajudar? Carmen, você está sendo paranoica. Esta fazenda é um fardo que você não consegue administrar. Tenho tentado proteger você de si mesma. Roubando minha propriedade? Eu não roubei nada. A voz dela subiu, afiada e frágil. Mas talvez se alguém forjou aquela escritura, estava fazendo um favor. Este lugar está caindo aos pedaços. Você está caindo aos pedaços. Quanto tempo até você cair daquelas escadas e morrer sozinha e ninguém te encontrar por dias? Roberto agarrou o braço dela. Vanessa, pare com isso. Ela se afastou dele com um solavanco. Não, não vou parar. Alguém precisa dizer a verdade a ela. Ela está se agarrando a esta fazenda como se fosse uma boia salva-vidas, mas na verdade é uma âncora arrastando ela para baixo, arrastando todos nós para baixo. Saia, disse calmamente. O quê? Saia da minha casa agora. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Tudo bem, mas você deveria saber, Carmen. Aquela escritura é legal e vinculante. Vi os documentos esta manhã no cartório. Sua assinatura está reconhecida em cartório, testemunhada. Se você se lembra de ter assinado ou não, você assinou. E em São Paulo, uma transferência de escritura devidamente executada é válida mesmo que o cedente alegue que não entendeu o que estava assinando. Como você sabe disso? Roberto perguntou lentamente. Ela sorriu, afiada como uma faca. Porque eu pesquisei, obviamente. Trabalho com imóveis, lembra? Conheço a lei de propriedade. Depois que ela saiu, Roberto afundou numa cadeira da mesa da cozinha, a cabeça nas mãos. Sinto muito, mãe. Não sabia. Juro que não sabia. Acreditei nele. Roberto sempre foi fraco, facilmente levado, mas não malicioso. O pai dele costumava brincar que Roberto nasceu sem espinha dorsal, que se curvava em qualquer direção que o vento soprasse mais forte. Precisamos encontrar Daniel, disse. A polícia está procurando por ele. É disso que tenho medo, Roberto. Daniel ligou para me avisar. Salvou minha vida, mas agora está fugindo, o que significa que tem medo de algo ou alguém. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vó, me desculpe. Não sabia que iria tão longe. Me encontre no velho moinho à meia-noite. Venha sozinha. Estão te vigiando. Mostrei para Roberto. O rosto dele ficou ainda mais pálido. Você não pode ir. Pode ser uma armadilha. É o Daniel. Você não sabe disso. Pode ser qualquer um. Mas eu sabia, porque a mensagem terminava com algo que só Daniel e eu entenderíamos. Lembra do verão dos morangos? O verão em que Daniel tinha 7 anos. Plantamos morangos juntos, um canteiro inteiro atrás do celeiro. Comemos tantos naquela primeira colheita que ambos ficamos enjoados. Tornou-se nossa piada privada, nosso código para confie em mim. Vou, disse. Então vou com você. Não. A mensagem disse para vir sozinha. Mãe, por favor. Roberto, pela primeira vez na vida, confie que posso lidar com algo. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Sua esposa está envolvida em algo criminoso. Seu filho está em perigo e alguém tentou me matar esta manhã. Não tenho o luxo de ser cuidadosa. Ele saiu relutantemente, me fazendo prometer ligar no momento em que voltasse. Depois que as luzes traseiras dele desapareceram na estrada, sentei na escuridão crescente pensando. O velho moinho ficava a 25 quilômetros de distância. Um moinho de grãos abandonado no Rio Claro que havia fechado 20 anos atrás. Adolescentes iam lá às vezes para festas. Daniel tinha ido lá no colégio. Uma vez encontrei latas de cerveja no carro dele. Mas por que lá? E por que meia-noite? Tentei ligar para o número do Daniel novamente. Direto para a caixa postal. Às 11h30, peguei minha lanterna e fui para minha caminhonete. A jaqueta marrom em vez do casaco vermelho. A noite estava sem lua, densa com nuvens ameaçando chuva. Quando saí da entrada de ré, faróis acenderam atrás de mim. Alguém estava esperando na escuridão, estacionado ao longo da estrada municipal. Seguiram-me,
mantendo uma distância constante durante todo o caminho até a rodovia. Os faróis ficaram comigo por 20 quilômetros, nunca se aproximando, nunca caindo para trás. Vigilância profissional, percebi. Não algum amador seguindo muito perto ou ficando muito longe. Quem quer que estivesse atrás de mim sabia o que estava fazendo. Considerei ligar para Roberto, considerei ligar para Tomás. Mas a mensagem do Daniel tinha sido explícita. Venha sozinha. E aquela referência ao verão dos morangos significava que ele estava em perigo real. O tipo onde envolvimento policial poderia piorar as coisas. 5 quilômetros do velho moinho, tomei uma decisão. Havia um desvio à frente, uma estrada madeireira estreita que cortava terras de floresta estadual. Francisco e eu costumávamos pegá-la quando íamos caçar. Fazia um loop de volta para a rodovia principal, cerca de 8 quilômetros ao sul. Apaguei os faróis e virei na estrada madeireira, acelerando na escuridão. Minha caminhonete saltou sobre buracos e depressões, galhos raspando as laterais. Atrás de mim, vi os faróis do outro veículo passarem direto pelo desvio, então luzes de freio brilharem em vermelho quando perceberam que eu tinha desaparecido. Não desacelerei. A floresta pressionava perto dos dois lados, e sem faróis, estava navegando pela memória e pelo luar que mal penetrava as nuvens. Meu coração martelava contra as costelas. A estrada madeireira me despejou de volta na rodovia, ao sul do meu perseguidor. Esperei, motor ligado, observando por luzes se aproximando. Nada. Eu os tinha perdido. Peguei uma rota mais longa para o moinho, circulando por estradas secundárias, checando constantemente por seguidores. Quando finalmente estacionei no estacionamento em ruínas, eram 12h15. O velho moinho Rio Claro se erguia contra o céu como uma lápide. 4 andares de madeira apodrecida e janelas quebradas. O rio corria ao lado dele, inchado com as chuvas recentes, o som preenchendo a escuridão. O feixe da minha lanterna cortou a noite enquanto me aproximava da entrada principal. Daniel, chamei suavemente. Sem resposta, apenas o rio e o vento através de espaços vazios. Entrei. O chão estava coberto de detritos, vidro quebrado, equipamento velho, grafite em cada parede. Minha lanterna encontrou escadas levando para cima e subi cuidadosamente, testando cada degrau. No segundo andar, o encontrei. Daniel estava sentado numa caixa virada, seu rosto macilento na luz da lanterna, olhos vermelhos de chorar ou falta de sono. Parecia que tinha envelhecido 5 anos em 3 dias. Vó. A voz dele quebrou. Sinto muito demais. Corri até ele, o puxei nos meus braços. Ele estava tremendo. Está tudo bem, querido. Seja o que for que aconteceu, vamos consertar. Não, não podemos. Vó, fiz algo terrível. Ajudei ela. Não sabia. Juro que não sabia que seria. Ele engasgou num soluço. Ajudou quem? Vanessa? Ele se afastou, enxugando os olhos. Não Vanessa. Raquel Santos, a mulher morta. Me conte tudo, disse. A história saiu em fragmentos, palavras tropeçando umas nas outras. 3 meses atrás, Daniel tinha conhecido Raquel numa cafeteria perto do campus. Ela era bonita, engraçada, inteligente. 28 anos e trabalhando no cartório. Começaram a namorar. Ela parecia perfeita. Vó, ela disse que me entendia. Entendia como eu me sentia sobre você e a fazenda. Disse que a avó dela também tinha perdido a propriedade, que incorporadores a enganaram. Daniel, o que você fez? Ela me perguntou sobre a fazenda, sobre a escritura, o histórico legal. Disse que queria ajudar a proteger, garantir que ninguém pudesse tirar de você. Ela trabalhava com registros de propriedade. Sabia como verificar tudo. Meu sangue congelou. Você deu a ela acesso aos documentos da fazenda. Achei que estava ajudando. Ela disse que podia sinalizar a escritura, colocar proteções nela. Mas então, sua voz caiu para um sussurro. Semana passada, a vi encontrando com Vanessa num restaurante no centro. Segui elas, vó. Assisti elas conversarem por 2 horas. E quando confrontei Raquel sobre isso, ela riu. O que quer dizer que ela riu? Ela disse que eu era apenas um idiota útil,
que Vanessa a tinha contratado meses antes de nos conhecermos, que tudo, o namoro, o relacionamento, tudo era planejado. Ela deveria se aproximar de mim, conseguir informações sobre você e a fazenda e ajudar Vanessa a forjar a transferência da escritura. A manipulação era de tirar o fôlego, calculada, cruel. Mas por que alguém matou ela? Perguntei. Porque ela ficou gananciosa. Daniel se levantou, andando pelo pequeno espaço. Raquel me contou naquela noite que tinha exigido mais dinheiro de Vanessa. Muito mais. Disse que tinha cópias de tudo. A assinatura forjada, e-mails, prova do esquema todo. Ia chantagear Vanessa por anos. E Vanessa a matou. Não sei. Foi por isso que avisei você sobre o casaco. Raquel me ligou às 4h30 ontem de manhã. Estava aterrorizada, chorando, dizendo que alguém estava seguindo ela. Disse que tinha pego seu casaco vermelho do seu depósito durante o almoço de domingo. Foi por isso que ela estava usando. Ela ia encontrar você no ponto de ônibus, ia confessar tudo e te dar as provas, mas estava com medo. Vó, ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria avisar você. E então, a linha caiu. Sentei pesadamente numa caixa, processando. Então Raquel foi assassinada antes que pudesse me encontrar e expor Vanessa. Mas não acho que foi Vanessa que a matou. Daniel puxou algo do bolso do casaco. Um pendrive. Raquel me deu isso 2 dias atrás antes de tudo dar errado. Disse que era seguro. Cópias de todos os documentos, todos os e-mails entre ela e Vanessa. Gravações de ligações. Você olhou? Parte disso. Suas mãos tremiam. Vó, é ruim. Vanessa forjou sua assinatura em múltiplos documentos, não apenas a escritura. Há pedidos de empréstimo, formulários de procuração, até um testamento. Um testamento? Deixando tudo para Roberto e ela, datado de 6 meses atrás. E tem mais. Ele segurou o pendrive. Há e-mails sobre contratar alguém. Alguém para garantir que você tivesse um acidente depois que a transferência da escritura fosse completada. O moinho abandonado, de repente, pareceu muito frio. Vanessa ia mandar me matar. Os e-mails não usam o nome dela. São codificados, cuidadosos. Mas Raquel sabia quem era. Mantinha registros de tudo. Os olhos de Daniel estavam desesperados. Mas aqui está o que não entendo. A última pasta neste pendrive está criptografada. Não consigo abrir. E há um arquivo de vídeo que não toca. Está corrompido ou algo assim. Raquel disse que era a evidência mais importante, mas não consigo acessar. Peguei o pendrive, virando-o nas mãos. Precisamos dar isso para a polícia. Não, vó, você não entende. Há policiais envolvidos. O quê? Nos e-mails, Raquel menciona pagar alguém no departamento do delegado. Alguém que ajudou a registrar a escritura falsa, que garantiu que parecesse legítima. Não sabemos quem. Pode ser qualquer um. O rosto de Tomás passou pela minha mente. Meu velho amigo do colégio. Mas não Tomás. Ele não podia ser. Tem mais uma coisa, Daniel disse. Esta manhã, depois que Raquel foi morta, fui ao apartamento dela. A porta estava aberta. O lugar estava revirado. Alguém tinha procurado, rasgado aos pedaços. E encontrei isto. Ele me entregou um pedaço de papel dobrado. Era uma fotocópia de um extrato bancário. Extrato bancário de Vanessa. 2 semanas atrás, ela tinha sacado R$ 50.000 em dinheiro. Dinheiro de sangue, sussurrei. Pagamento para Raquel, ou pagamento para quem a matou. Talvez ambos. Daniel agarrou meus ombros. Vó, temos que fugir, nós dois. Pegar esta evidência e desaparecer até descobrirmos em quem confiar. Não vou fugir da minha própria casa. Então você vai morrer, não entende? Vanessa já matou uma vez. Não vai parar até você estar morta e aquela fazenda ser dela. Passos ecoaram de baixo. Botas pesadas no chão de madeira. Congelamos. Daniel apagou sua lanterna e eu fiz o mesmo. Na escuridão repentina, ouvi múltiplos conjuntos de pés. Pelo menos 3 pessoas. Dona Carmen, uma voz chamou. Não a voz de Tomás. Alguém mais jovem. Sabemos que está aqui. Só queremos conversar. Daniel me puxou em direção aos fundos do andar, em direção a uma porta que não tinha notado. Deslizamos através dela para o que parecia um velho escritório, janelas com vista para o rio 10 metros abaixo.
Tem uma escada de incêndio, Daniel sussurrou. Do outro lado. Mas antes que pudéssemos nos mover, a porta do escritório se abriu. Um homem estava silhuetado contra a luz fraca da sala principal. Usava uniforme de oficial. Dona Carmen, por favor, realmente só queremos conversar. Sou o oficial Marcos Silva. Delegado Moreira me enviou para encontrá-la. Fique longe, disse, minha voz mais firme do que me sentia. Senhora, seu filho a denunciou como desaparecida. Estivemos procurando por horas. Você não está em apuros. Só precisamos garantir que está segura. Se isso é verdade, por que trouxe reforços? Por que está se esgueirando por um prédio abandonado à noite? A expressão de Silva mudou. Na escuridão, não consegui ler claramente, mas algo mudou em sua postura. Por quê? Uma voz de mulher disse atrás dele. Precisávamos garantir que viesse sozinha. Vanessa entrou em vista. Parecia diferente. O cabelo estava preso severamente para trás, a maquiagem mínima. Usava roupas escuras, botas práticas. Esta não era a agente imobiliária polida que sentava à minha mesa de jantar de domingo. Era outra pessoa inteiramente. Olá, Carmen, ela disse agradavelmente. Acredito que meu enteado tem algo que me pertence. O oficial Silva se afastou e vi que tinha a mão na arma. Não sacada, mas pronta. Daniel deu um passo na minha frente. Fique longe dela. Daniel, Daniel, Daniel. Vanessa balançou a cabeça tristemente. Você realmente deveria ter ficado fora disso. Raquel disse que você era doce, mas burro. Estou começando a achar que ela estava certa. Você a matou, disse. Claro que não. Nunca faria algo tão bagunçado. O sorriso dela era terrível. É para isso que servem empregados contratados. Infelizmente, a morte de Raquel era necessária. Ela ficou ambiciosa. Achou que podia jogar nas grandes ligas. Não podia. E vai nos matar também? Matar você? Carmen? Por que eu faria isso? Você vai assinar sua fazenda para nós esta noite voluntariamente, com o oficial Silva aqui como testemunha. Então vai ter um acidente trágico no caminho para casa. Mulher idosa dirigindo sozinha em estradas rurais escuras. Estas coisas acontecem. As pessoas sabem que estamos aqui. Sabem? Seu filho acha que você foi para a cama horas atrás. O delegado acha que está em casa em segurança. Ninguém sabe sobre este encontro exceto as pessoas nesta sala. Ela estendeu a mão. Agora me dê o pendrive e vamos facilitar isso. A mão de Daniel fechou sobre a minha. Senti o pequeno peso do pendrive pressionado na minha palma. E percebi algo. Algo importante que Vanessa tinha perdido. Tem só um problema com seu plano, disse calmamente. Ah, qual? Você acha que sou uma velha indefesa. Acha que tenho deixado isso acontecer passivamente. Mas, Vanessa, fui esposa de fazendeiro por 40 anos. Sobrevivi seca, inundação, colapso econômico e a morte do meu marido. Negociei com bancos, lutei contra incorporadores e administrei um negócio que homens do dobro da sua idade disseram que eu não conseguiria lidar. Peguei meu telefone, mostrei para que ela pudesse ver a tela. Estava gravando. Tinha estado gravando desde o momento em que Daniel começou a falar. E sou esperta o suficiente para documentar tudo. O rosto de Vanessa ficou branco. O oficial Silva alcançou sua arma, e foi quando a polícia de verdade chutou a porta. Tomás Moreira entrou por aquela porta como um anjo vingador. 3 policiais estaduais atrás dele. O olhar no rosto dele quando viu o oficial Silva alcançando sua arma era algo que nunca vou esquecer. Marcos, nem pense nisso. A voz de Tomás era de aço. Mãos onde eu possa ver. Agora. Silva congelou. Então lentamente levantou as mãos. Vanessa tentou correr para a janela, mas um dos policiais pegou seu braço. Me solte. Isso é assédio. Vim aqui procurando minha sogra, que está claramente instável e fazendo acusações selvagens. Guarde isso, Tomás disse. Estivemos escutando tudo pelos últimos 10 minutos. Ele mostrou seu próprio telefone, mostrando um feed de áudio ao vivo. Dona Carmen me ligou 20 minutos atrás, me disse exatamente onde estaria e o que suspeitava. Gravamos sua confissão inteira. A raiva no rosto de Vanessa era algo desumano. Sua velha estúpida. Acha que ganhou? Não tem ideia do que fez. Prendam os 2, Tomás ordenou.
Assassinato, conspiração, fraude, tentativa de homicídio, corrupção de funcionário público. Leiam os direitos deles. Enquanto os policiais os levavam, Vanessa se virou para mim uma última vez. Isso não acabou, Carmen. Tenho advogados, bons advogados, e amigos em altos lugares. Nunca vai provar que matei Raquel. Nunca. O moinho ficou silencioso depois que saíram. Apenas o rio fluindo constantemente e a respiração entrecortada de Daniel ao meu lado. Vó, como você... Quando ligou para o delegado? Não estacionamento antes de entrar. Mandei mensagem para ele da caminhonete. Disse que estava encontrando você, mas suspeitava de uma armadilha. Pedi para ele rastrear meu telefone e escutar. Apertei a mão dele. Confio no Tomás. Estudamos juntos no colégio, lembra? Ele é um dos bons. Tomás voltou para dentro, o rosto cansado. Carmen, você correu um risco danado. Eu sei, mas precisava que Vanessa confessasse. E ela confessou. Ela confessou conspiração e fraude. Mas está certa sobre uma coisa. Ainda não podemos provar que ela assassinou Raquel Santos. Foi cuidadosa. Usou intermediários. A gravação que conseguiu esta noite ajuda, mas um bom advogado de defesa vai argumentar que ela estava apenas fingindo, tentando se proteger de Silva. E o oficial Silva? Ele já está tentando fechar um acordo. Diz que Vanessa o pagou R$ 50 mil para ajudar a registrar a escritura fraudulenta e fazer vista grossa. Mas jura que não sabia nada sobre o assassinato. Você acredita nele? Tomás hesitou. Não sei. Marcos está na força há 8 anos. Bom histórico até agora. Mas R$ 50 mil podem fazer pessoas fazerem coisas que nunca pensaram que fariam. Daniel segurou o pendrive. Delegado, tem mais evidências aqui. E-mails, gravações, documentos. Mas parte está criptografada. Raquel disse que era a parte mais importante, mas não consigo acessar. Vamos fazer nossa equipe forense olhar. Talvez consigam cracar. Tomás olhou para mim seriamente. Carmen, você e Daniel precisam ter muito cuidado nos próximos dias. Se Vanessa tem outras pessoas trabalhando para ela, pessoas que ainda não conhecemos, vocês ainda podem estar em perigo. Não vou deixar minha fazenda. Imaginei que diria isso. Vou ter uma viatura patrulhando no fim da sua entrada esta noite. Quando saímos do moinho, o amanhecer estava nascendo sobre as montanhas, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Lindo e terrível, como tudo que tinha acontecido. Daniel voltou para casa comigo, nenhum de nós falando muito. Quando paramos na casa da fazenda, vi o carro de Roberto já ali, estacionado num ângulo como se tivesse chegado com pressa. Ele nos encontrou na porta, o rosto exausto. Mãe, Daniel, graças a Deus estão bem. O delegado me ligou 1 hora atrás, me contou o que aconteceu. Ele olhou para o filho. Daniel, sinto muito. Deveria ter visto o que Vanessa estava fazendo. Deveria ter protegido vocês dois. Pai, não. Me deixe terminar. Sua mãe tentou me avisar, tentou me alertar que Vanessa estava pressionando demais sobre a fazenda. Mas não quis ver. Fui fraco. Sou fraco. A voz dele quebrou. Minha esposa é uma assassina e eu era cego demais para notar. Toquei seu braço gentilmente. Roberto, você não podia ter sabido. Ela enganou muitas pessoas, promotores, investigadores, parceiros de negócios. Não pode se culpar por não ver através de uma predadora profissional. Mas escolhi ela sobre você tantas vezes. Toda vez que você tentou me avisar, toda vez que disse que algo parecia errado, desqualifiquei. Fiz você se sentir como se fosse o problema. Você estava tentando manter seu casamento unido. Isso não é crime. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Ela tentou mandar te matar, mãe. Minha esposa, a mulher com quem dividi uma cama por 20 anos, assassinou pessoas pelas terras delas, e nunca suspeitei. O que isso diz sobre mim? Diz que você é humano. Diz que queria acreditar no melhor de alguém que amava. Isso não é fraqueza, Roberto. É esperança. Esperança equivocada. Talvez. Mas você encontrou sua força quando importou. Ficou com Daniel e comigo quando precisávamos. Não fugiu, não se escondeu. Isso conta para algo. Dentro, fiz café enquanto Roberto e Daniel sentavam à mesa da cozinha. A casa parecia diferente agora. Tanto violada quanto recuperada.
Vanessa tinha estado aqui, procurando nas minhas coisas, roubando de mim. Mas ela tinha falhado. Mãe, preciso te perguntar algo, Roberto disse. Aquela escritura que ela forjou. A fazenda está realmente em perigo? Não sei. Tomás diz que o departamento dele vai me ajudar a contestar, mas pode levar meses ou anos no tribunal. E Vanessa estava certa sobre uma coisa. A lei de propriedade de São Paulo é complicada. Se uma escritura parece legítima, se está devidamente reconhecida e registrada, pode ser muito difícil desfazer. Vou testemunhar. Vou dizer ao tribunal que nunca autorizei aquela transferência, que não sabia sobre ela. Isso pode não ser suficiente. Você é o marido dela. Poderiam argumentar que está apenas protegendo ela. Daniel pigarreou. E os arquivos criptografados no pendrive? Talvez tenha algo lá que prove que a escritura é falsa. Talvez. Mas não saberemos até a equipe forense cracar a criptografia. Tomei meu café pensando. Tem algo mais me incomodando. Raquel Santos trabalhou no cartório por 3 anos. Isso é muito tempo. E se esta não for a primeira propriedade que ela e Vanessa avisaram? Os olhos de Roberto se arregalaram. Você acha que fizeram isso antes? Vanessa é suave demais, praticada demais. A forma como montou tudo, os e-mails codificados, os intermediários, isso parece um plano ensaiado. Devíamos contar ao delegado. Vamos, mas primeiro quero fazer uma pesquisa própria. Me levantei, indo para meu pequeno escritório fora da cozinha. Vanessa mencionou durante uma de suas propostas de venda que tinha ajudado vários clientes idosos a fazer transição de suas propriedades no ano passado. Fez parecer benevolente, como se estivesse fazendo um favor. Puxei o arquivo onde mantinha todos os folhetos e documentos de Vanessa. A imobiliária dela se chamava Imóveis Summit, e segundo o cartão de visita, ela tinha sido a vendedora top por 3 anos consecutivos. Daniel, pode pesquisar transferências de propriedade neste município nos últimos 2 anos? Foque em fazendas e grandes parcelas vendidas por proprietários idosos. Ele puxou seu laptop, dedos voando sobre as teclas. Vó, você realmente acha? Acho que Vanessa é mais esperta e perigosa do que qualquer um de nós percebeu, e acho que Raquel Santos não foi sua primeira cúmplice. 20 minutos depois, Daniel tinha uma lista. Nossa propriedades, todas fazendas ou sítios, todas vendidas nos últimos 17 meses, todas originalmente pertencendo a pessoas acima de 65 anos. Agora cruze com obituários, disse calmamente. O silêncio que se seguiu foi denso de pavor. O rosto de Daniel empalideceu enquanto lia a tela. Vó. 4 dessas pessoas morreram dentro de 6 meses de vender sua propriedade. 2 acidentes de carro, uma queda em casa, um ataque cardíaco. Roberto se levantou abruptamente, a cadeira raspando o chão. Não, não, isso é demais. Não pode ser coincidência. Não é. Minha voz estava calma, mas por dentro estava tremendo. Vanessa tem feito isso há anos, visar proprietários de propriedades idosos, forjar documentos ou manipulá-los a assinar, esperar alguns meses, então organizar acidentes. Temos que contar ao Tomás agora. Mas antes que pudéssemos nos mover, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi cautelosamente. Alô? Dona Carmen. Uma voz de mulher desconhecida. Meu nome é Jennifer Teixeira. Sou advogada do escritório Oliveira, Silva e Costa. Represento Vanessa Foster. Meu estômago caiu. Isso foi rápido. Estou ligando para informá-la que minha cliente está sendo liberada sob fiança esta manhã. Ela mantém sua completa inocência em todas as acusações e vai se defender vigorosamente. Ela confessou. Temos gravações. Você tem gravações de uma mulher assustada tentando apaziguar o que ela acreditava ser um policial corrupto. Contexto importa, Dona Carmen. Agora, estou ligando como cortesia para informá-la que estaremos entrando com uma ação civil contra você por difamação, sofrimento emocional e prisão ilegal. Estamos buscando danos no valor de 5 milhões de reais. Isso é absurdo. É? Você acusou publicamente minha cliente de assassinato, conspiração e fraude. Danificou a reputação dela, o negócio dela e o bem-estar emocional dela.
A menos que esteja preparada para retratar todas as acusações e emitir um pedido público de desculpas, vamos proceder com a ação. Não farei tal coisa. Então não nos deixe escolha. Será notificada com os papéis dentro de 24 horas. E, Dona Carmen, devo mencionar que também entramos com uma audiência de competência. Dada sua idade e comportamento errático recente, acreditamos que um guardião nomeado pelo tribunal deve avaliar se é capaz de administrar seus próprios assuntos. A linha caiu. Fiquei ali, o telefone esfriando contra minha orelha, entendendo o escopo total do que Vanessa tinha planejado. Ela não estava apenas tentando roubar minha propriedade. Estava tentando me fazer declarar incompetente, incapaz de administrar minha própria vida. Mãe! A voz de Roberto parecia distante. O que eles disseram? Estão vindo atrás de mim. Não apenas defesa criminal para Vanessa, mas uma ação civil e uma audiência de competência. Encontrei os olhos dele. Se tiverem sucesso com a alegação de competência, o tribunal poderia nomear Vanessa ou alguém que ela controla como minha guardiã. E então? Então ela controla tudo, Daniel terminou. Sua propriedade, seu dinheiro, suas decisões de saúde, tudo. O peso disso pressionou sobre mim. Achei que tínhamos vencido no moinho. Achei que gravar a confissão de Vanessa seria suficiente. Mas tinha subestimado ela novamente. Ela tinha recursos, advogados, planos dentro de planos. Quando é a audiência? Roberto perguntou. Ela não disse, mas com advogados como Oliveira, Silva e Costa, provavelmente podem acelerar. Podemos ter menos de uma semana. Vamos lutar. Vamos conseguir o melhor advogado para você. Com que dinheiro, Roberto? Tenho algumas economias, mas não o suficiente para lutar contra um escritório assim. Vão nos enterrar em moções e atrasos e custas legais até eu não poder mais lutar. A porta da frente se abriu. Tomás Moreira entrou sem bater, o rosto grave. Carmen, temos um problema. Outro? A equipe forense tentou acessar aquele pendrive. Os arquivos criptografados estão protegidos por criptografia militar. Pode levar meses para cracar, talvez mais. E os arquivos que Daniel conseguiu acessar? Os e-mails e gravações? Boa evidência, mas circunstancial. Os advogados de Vanessa já estão alegando que ela estava sendo chantageada por Raquel, que todos aqueles e-mails foram enviados sob coação. Sem os arquivos criptografados, não temos o suficiente para garantir uma condenação pela acusação de assassinato. Então ela pode sair livre. Pior que isso, o juiz acabou de estabelecer fiança em R$200 mil. O advogado dela postou 1 hora atrás. Vanessa está solta. Daniel se moveu para a janela, olhando para a entrada. Ela pode vir aqui. Tenho uma ordem de restrição em vigor, Tomás disse. Ela não pode chegar a menos de 500 metros desta propriedade. Mas, Carmen, você precisa entender algo. Se não conseguirmos cracar aquela criptografia, se não conseguirmos provar que ela estava envolvida no assassinato de Raquel, o melhor que podemos esperar são acusações de fraude. Talvez 3 a 5 anos. Ela sairia em 2 com bom comportamento. E a fazenda? A questão da escritura é tribunal civil, separado do caso criminal. Isso pode se arrastar por anos. Enquanto isso, tecnicamente, segundo aquele documento registrado, a propriedade pertence a Roberto e Vanessa conjuntamente. Roberto balançou a cabeça violentamente. Vou assinar de volta. Vou recusar qualquer reivindicação. Não é tão simples. Vanessa é dona de metade. Ela poderia forçar uma venda por partilha, fazer o tribunal ordenar a propriedade vendida e os recursos divididos. Você perderia a fazenda de qualquer jeito. Caminhei até a janela, olhando para a terra em que vivi minha vida inteira. O celeiro onde Francisco ensinou Daniel a andar a cavalo. O canteiro de morangos agora adormecido no inverno. Os campos que nos alimentaram através de anos bons e ruins. Tem que ter algo naqueles arquivos criptografados, disse. Algo que Raquel achou importante o suficiente para esconder atrás de criptografia militar. Algo que Vanessa tem medo. Estamos trabalhando nisso, Tomás disse. Mas não posso fazer promessas. Depois que ele saiu, nós 3 sentamos em silêncio. Do lado de fora, a viatura que Tomás tinha prometido parou, estacionando no fim da entrada. Proteção ou um lembrete de que éramos prisioneiros em nossa própria casa. Meu telefone vibrou.
Uma mensagem de outro número desconhecido. Pare agora, Carmen. Assine a fazenda, retire as acusações, e vou deixá-la viver em paz. Continue lutando e vai perder tudo, incluindo pessoas que ama. Você tem 24 horas para decidir. Mostrei para Roberto e Daniel. Ambos os rostos ficaram brancos. Isso é uma ameaça direta, Roberto disse. Precisamos mostrar isso ao delegado. Não vai importar. O número provavelmente é um celular descartável, irrastreável. Coloquei o telefone cuidadosamente. Ela está escalando, ficando desesperada. Ou confiante, Daniel disse calmamente. Vó, e se ela já ganhou? E se ela sabe algo que não sabemos? A pergunta ficou no ar, venenosa e possível. E se Vanessa já tivesse encontrado uma forma de acessar aqueles arquivos criptografados? E se ela tivesse destruído a evidência que precisávamos? E se Raquel Santos tivesse sido sua parceira e vítima, mas também sua apólice de seguro, e Vanessa tivesse encontrado uma forma de anulá-la? Olhei para o rosto assustado do meu neto, para a postura derrotada do meu filho e senti algo endurecer dentro de mim. Então encontramos outro caminho, disse. Cavamos mais fundo, somos mais espertos, paramos de reagir ao que Vanessa faz e começamos a antecipar. Como? Pensando como ela. Ela é uma predadora que tem feito isso por anos. É cuidadosa, metódica, paciente, mas também é arrogante. Acha que é mais esperta que todo mundo. Essa é a fraqueza dela. Vó, ela pode estar certa, tem saído impune várias vezes. Não, tem saído impune porque ninguém estava olhando perto o suficiente. Porque as vítimas dela eram isoladas, vulneráveis, sozinhas. Me levantei, sentindo força fluir de volta para meus membros. Mas não estou sozinha. Tenho vocês dois, tenho Tomás, e tenho algo que Vanessa não tem. O quê? Tempo, memória e o conhecimento que vem de ter vivido quase 6 décadas nesta terra, observando pessoas, aprendendo seus padrões. Olhei para os dois. Vanessa quer que eu entre em pânico, quer que cometa erros, que haja precipitadamente. Então vou fazer o oposto. Vou ser paciente, metódica, e vou descobrir cada segredo que ela tem escondido. Por onde começamos? Pensei nisso. Com o passado de Raquel Santos. Ela não apareceu do nada 3 anos atrás, quando começou a trabalhar no cartório. Tinha uma vida antes disso. Família, amigos, história. A polícia já está investigando isso. Eu sei, mas vamos investigar diferentemente. Vamos descobrir quem Raquel realmente era e por que estava disposta a ajudar Vanessa a machucar pessoas. Porque pessoas não se tornam cúmplices de assassinatos sem um motivo. Daniel abriu seu laptop novamente. Vou começar a procurar. Enquanto ele trabalhava, caminhei pela casa cômodo por cômodo, vendo com novos olhos. Este era meu território, minha casa, minha história. E não ia deixar Vanessa tirar isso de mim. Levou 3 horas para Daniel encontrar o nome real de Raquel Santos. Ela tinha mudado legalmente 7 anos atrás. Antes disso, era Beatriz Souza, nascida em Campinas, criada numa cidade pequena chamada Monte Verde. A avó dela, Marta Souza, tinha possuído um sítio de 80 hectares lá. Tinha possuído. Passado. Vó, olhe isso. Daniel virou o laptop para que eu pudesse ver um artigo de jornal de 6 anos atrás. O sítio de Marta Souza foi vendido para uma empresa de desenvolvimento. 6 meses depois, Marta morreu num incêndio na casa alugada para onde tinha se mudado. Quem comprou o sítio? Uma holding chamada Grupo Summit Desenvolvimento. O nome me atingiu como um soco. Summit. O mesmo nome da imobiliária de Vanessa. É ela, Roberto disse, lendo por cima do meu ombro. Vanessa fez isso antes, roubou a propriedade da avó de Raquel. Mas por que Raquel ajudaria ela? Daniel perguntou. Se Vanessa destruiu a vida da avó dela, por que Raquel se tornaria cúmplice? Estudei o artigo mais cuidadosamente. Havia uma foto de Marta Souza, uma mulher da minha idade, sorrindo na frente de um celeiro. E ao lado dela, uma adolescente. Raquel, antes de mudar o nome. Olhe a data, disse. Marta morreu 6 anos atrás. Raquel mudou o nome 7 anos atrás, antes da morte da avó. Ela não estava fugindo de Vanessa. Estava trabalhando com ela. As implicações caíram sobre nós como um manto mortuário.
Raquel ajudou Vanessa a roubar da própria avó, Roberto sussurrou. E provavelmente ajudou a matá-la, acrescentei. Foi por isso que era tão boa nisso. Tinha feito antes, com a própria família. Mas então ficou gananciosa. Tentou chantagear Vanessa. E Vanessa a eliminou. Daniel já estava procurando mais fundo. Tem 2 outras propriedades que o Grupo Summit comprou na mesma época. Ambas de proprietários idosos. Ambos os proprietários morreram dentro de 1 ano de vender. 3 assassinatos no mínimo, possivelmente mais. Me levantei, andando. Isso é maior do que pensávamos. Vanessa tem administrado este esquema por pelo menos 6 anos. Precisamos contar ao Tomás, Roberto disse, alcançando o telefone. Espere. Agarrei seu pulso. Se contarmos ao Tomás agora, ele abre um relatório, inicia uma investigação oficial. Isso pode levar meses. Enquanto isso, os advogados de Vanessa nos mantêm amarrados no Tribunal Civil, a audiência de competência avança e perdemos a fazenda. Então o que fazemos? Usamos o que sabemos. Forçamos Vanessa a cometer um erro. Olhei para o relógio. 6 horas tinham passado desde a mensagem ameaçadora. 18 horas restantes no ultimato dela. Daniel, pode acessar os registros corporativos do Grupo Summit? Talvez. Devem ser arquivos públicos, mas vou precisar de tempo. Não temos tempo. Pode fazer ou não? Os dedos dele já voavam pelo teclado. Posso tentar. Enquanto ele trabalhava, liguei para Tomás. Carmen, está bem? Estou bem, Tomás. Preciso de um favor. A audiência de competência que os advogados de Vanessa entraram. Quando está marcada? Amanhã à tarde, 14 horas. Eles aceleraram, alegaram que você era um perigo para si mesma e outros. 24 horas. Menos tempo do que pensava. Quem é o juiz? Henrique Carvalho. Conhecia esse nome. Juiz Carvalho tinha julgado disputas de propriedade neste município por 15 anos. Duro, mas justo. Tinha-o conhecido uma vez num leilão beneficente anos atrás. Pode me conseguir um encontro com ele antes da audiência? Carmen, isso é altamente irregular. A escrivã dele nunca... Tomás, por favor. Não estou pedindo para influenciá-lo. Só preciso de 10 minutos para apresentar algumas informações. Informações relevantes ao caso. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Que tipo de informações? O tipo que prova que Vanessa Foster tem sistematicamente fraudado e assassinando proprietários de propriedades idosos por pelo menos 6 anos. O tipo que mostra que esta audiência de competência é apenas outra ferramenta no arsenal dela. Você tem provas? Terei até amanhã de manhã. Vai me ajudar? Outra pausa. Vou fazer uma ligação. Sem promessas. Daniel olhou do laptop, o rosto pálido. Vó, entrei nos registros do Grupo Summit. Precisa ver isso. A tela mostrava uma teia de empresas fantasma e holdings, todas levando de volta a um nome. Vanessa Maria Foster. Mas havia outro nome enterrado na papelada. Listado como sócio silencioso. Pedro Costa. O advogado que Roberto tinha trazido para a delegacia. Ah, não. Roberto respirou. Costa está trabalhando com ela. Ele nunca foi meu advogado. Era dela. Ele estava lá para observar, disse, entendimento inundando através de mim. Para ver quanto sabíamos, que evidências tínhamos. E então reportou de volta para Vanessa. Daniel clicou através de mais documentos. Tem mais. O escritório de advocacia de Costa está listado como representante legal de todas as aquisições de propriedade do Grupo Summit. Ele tem sido parte disso desde o início. O que significa que cada palavra que dissemos naquela delegacia, cada pedaço de evidência que discutimos, Vanessa sabia dentro de horas. Roberto afundou numa cadeira. Deixei ele chegar perto de você. Achei que estava te protegendo, mas dei tudo a ela. Você não sabia. Deveria ter sabido. Mãe, deveria ter visto quem Vanessa realmente era. Todos aqueles anos, todos aqueles sinais de alerta. Roberto, pare! Não temos tempo para a culpa. Precisamos focar. Me virei para Daniel. Pode imprimir tudo isso? Cada documento mostrando a conexão entre Vanessa, Costa e o Grupo Summit? Já fazendo. Meu telefone tocou. Número desconhecido novamente. Atendi no viva voz. Alô, Carmen. A voz de Vanessa era suave, confiante.
Presumo que recebeu minha mensagem. Recebi. E sua decisão? Ainda estou considerando. Deixe-me ajudá-la a decidir. Estou sentada no escritório do meu advogado agora olhando alguns documentos muito interessantes. Sabe o que é um formulário de procuração, Carmen? Meu sangue congelou. Entre os papéis que registrei com o tribunal está uma procuração que você assinou 3 meses atrás. Me dá controle completo sobre suas decisões financeiras e médicas se for considerada incompetente. O que depois da audiência de amanhã será. Nunca assinei tal coisa. Sua assinatura diz o contrário. Reconhecida em cartório e testemunhada. Muito oficial. E uma vez que o juiz veja como confusa você está, mulher idosa fazendo acusações selvagens de assassinato, alegando conspirações, comportando-se erraticamente, ele não terá escolha senão nomear um guardião. Provavelmente eu, já que sou família e já tenho procuração. O juiz vai ver através de você. Vai? Juiz Carvalho é um homem razoável. Vai ver uma nora preocupada tentando ajudar sua sogra idosa, que está claramente sofrendo de delírios paranoicos. Vai ver relatórios policiais de você atraindo pessoas para prédios abandonados no meio da noite. Vai ver você fazendo acusações infundadas contra mim, uma mulher de negócios respeitada com reputação impecável. Sua reputação é construída em fraude e assassinato. Prove. A voz dela ficou afiada. Você não tem nada, Carmen. Aqueles arquivos criptografados, meu pessoal os acessou 2 dias atrás. Tudo incriminador foi deletado. O pendrive que Daniel tem é inútil. Os olhos de Daniel se arregalaram, mas mantive minha voz firme. Se isso é verdade, por que está ligando? Porque estou te dando uma última chance de fazer isso do jeito fácil. Assine a fazenda. Retire todas as acusações. Admita que estava confusa e estressada. Faça isso e vou deixá-la viver seus anos restantes numa instalação agradável. Será confortável, segura, cuidada. E se eu recusar? Então, depois da audiência de amanhã, quando eu tiver procuração, vou te fazer internar numa instalação psiquiátrica para avaliação. Acontece o tempo todo com pessoas idosas que ficam delirantes. As avaliações podem levar meses. Enquanto isso, vou vender a fazenda, liquidar seus ativos e não vai sobrar nada para você lutar. Vai passar o tempo que tiver restante numa instituição enquanto sua terra preciosa se torna um loteamento chamado Bairro dos Lagos. Ela tinha pensado em tudo, cada ângulo, cada possibilidade, exceto uma. Vanessa, posso te perguntar algo? O quê? Raquel implorou antes de você matá-la? Silêncio na linha, longo e frio. Não matei Raquel. Nunca. Guarde. Sei sobre Marta Souza, a avó de Raquel. Sei sobre o sítio em Monte Verde, sobre o Grupo Summit, sobre tudo. Você não pode provar nada disso. Não posso? Tenho documentos corporativos ligando você ao Grupo Summit. Tenho registros de propriedade mostrando um padrão de vítimas idosas. Tenho gravações suas admitindo conspiração. E tenho algo mais, Vanessa. Algo que você não sabe. O quê? Raquel deu ao Daniel um backup daqueles arquivos criptografados. O backup real, não o pendrive. Ela era mais esperta do que você pensava. Escondeu em algum lugar que até você não conseguiu encontrar. Era um blefe completo. Mas ouvi a mudança na respiração de Vanessa. Você está mentindo. Estou? Raquel disse ao Daniel que se algo acontecesse com ela, ele deveria procurar no lugar onde tudo começou. O lugar onde ela te conheceu primeiro. Sabe onde é, Vanessa? Porque Daniel sabe. Outra pausa, mais longa desta vez. Mesmo que isso fosse verdade, você nunca entraria naqueles arquivos. A criptografia é militar, a menos que tenha a senha, que Raquel deu ao Daniel antes de morrer. Não acredito em você. Então por que ainda está no telefone? Por que não desligar e proceder com seu plano? Deixei isso afundar. Está com medo, Vanessa. Com medo que pela primeira vez alguém foi mais esperta que você. Que Raquel te jogou tão bem quanto você jogou todo mundo. Esta conversa acabou. Não acabou. Porque vou àquela audiência amanhã e vou trazer cada pedaço de evidência que tenho. Cada documento, cada gravação, cada conexão com suas vítimas passadas. E vou apresentar tudo ao juiz Carvalho. Não como a velha confusa que você acha que sou, mas como alguém que passou a última semana se tornando especialista em seus crimes.
O juiz não vai permitir. É uma audiência de competência, não um julgamento criminal. Então vamos ver, não vamos? 14 horas amanhã. Estarei lá. Você vai? Desliguei antes que ela pudesse responder. Roberto estava me encarando. Mãe, algo disso era verdade? Daniel realmente tem um backup? Não, mas Vanessa não sabe disso. Você acabou de declarar guerra contra ela. Não, Roberto. Ela declarou guerra contra mim no momento em que forjou minha assinatura. Só estou terminando. Olhei para Daniel. Quanto tempo você precisa para descobrir onde Raquel e Vanessa se conheceram primeiro? Vó, nem sei por onde começar. Sim, sabe. Raquel trabalhava no cartório. É onde Vanessa teria recrutado ela. Descubra quando Raquel começou aquele trabalho. Olhe que propriedades Vanessa estava vendendo naquele momento. E cruze com o histórico de Raquel. Tem uma conexão. Tem que ter. Os dedos de Daniel voaram pelo teclado. 10 minutos depois, ele encontrou. O sítio Monte Verde, a propriedade de Marta Souza, foi listado pela Imóveis Summit 6 anos atrás. A agente de listagem era Vanessa Foster, e a transação foi registrada no cartório por... Ele olhou para cima, olhos arregalados. Por Beatriz Souza, foi a primeira semana dela no trabalho. Foi lá que se conheceram, onde Vanessa a recrutou, ou onde finalizaram o plano delas juntas. Me levantei. Precisamos ir lá agora. Mãe, são 9 da noite. Aquele sítio provavelmente foi desenvolvido, demolido. Ou não. De qualquer forma, precisamos olhar. Se há qualquer chance de Raquel ter escondido evidências lá, temos que encontrar antes que Vanessa encontre. Tomás ligou de volta. Carmen, Juiz Carvalho vai te dar 15 minutos amanhã à 1 da tarde, 1 hora antes da audiência. Mas isso é tudo. Não me faça me arrepender disso. Não vai. Obrigada, Tomás. Pegamos minha caminhonete, todos nós três, com a viatura seguindo a uma distância. A viagem para Monte Verde levou 90 minutos através de estradas montanhosas escuras e pequenas cidades já dormindo. O sítio ainda estava lá. Não desenvolvido, não demolido, apenas abandonado. A casa era uma casca queimada, exatamente como o jornal tinha descrito. Mas o celeiro ainda estava de pé, inclinado e gasto, mas intacto. Por que Vanessa manteria isso? Roberto se perguntou. Por que não demolir e construir? Porque ela não podia, Daniel disse checando o telefone. A propriedade está presa em disputas legais. O testamento de Marta Souza deixou tudo para Raquel, mas Raquel renunciou à herança. Então outros parentes de Marta contestaram. Está em tribunal de inventário há 6 anos. Então ninguém pôde tocá-lo, disse. O que significa que se Raquel escondeu algo aqui, esteve seguro todo esse tempo. Nos aproximamos do celeiro cuidadosamente. As portas pendiam abertas, rangendo no vento. Dentro, cheirava a feno velho e decomposição. O feixe da minha lanterna cortou a escuridão, encontrando baias vazias, equipamento quebrado, sombras. Onde ela esconderia? Daniel perguntou. Pensei sobre Raquel Santos, uma jovem mulher que tinha ajudado a destruir a própria avó, que tinha aprendido a ser impiedosa e calculista. Onde alguém assim esconderia seu seguro? Em algum lugar pessoal, disse. Em algum lugar que significava algo. Daniel, você disse que Raquel e a avó eram próximas antes da traição. Segundo os artigos, sim. Marta criou Raquel depois que os pais dela morreram. Avancei mais para dentro do celeiro procurando. Lá no canto dos fundos, uma baia de cavalo com um nome talhado na madeira. Estrela. Era o cavalo de Raquel, Daniel disse, checando o telefone. Tem uma foto num dos artigos. Raquel montando uma égua cinza chamada Estrela. Me ajoelhei, passando as mãos pelas tábuas da baia. Uma estava solta. Atrás dela, embrulhada em plástico impermeável, havia uma pequena caixa de metal. Dentro da caixa, havia outro pendrive e uma nota manuscrita. Se você está lendo isso, provavelmente estou morta. Vanessa Foster matou minha avó e me fez ajudá-la. Tenho coletado evidências desde então, esperando o momento certo. Este pendrive contém tudo. Gravações não editadas, documentos originais, prova de cada crime. A senha é Estrela 1997. Use para pará-la. Raquel.
1997, Daniel sussurrou. O ano em que Raquel nasceu. Tínhamos evidência real, não criptografada, tudo o que precisávamos. E então ouvimos o som de carros se aproximando. Múltiplos carros. Rápido. Eles nos seguiram, Roberto disse, olhando pela porta do celeiro. 3 veículos pararam do lado de fora, seus faróis cegantes. Portas se abriram. Figuras emergiram. Vanessa estava no centro, flanqueada por Pedro Costa e 2 homens que não reconheci. Homens grandes, não advogados. Carmen, a voz dela ecoou na noite. Você está invadindo propriedade privada. Isso é ilegal. Esta propriedade pertence ao espólio de Raquel Santos, gritei de volta. E ela deixou instruções. Raquel está morta. Sou a executora do espólio dela agora. Entregue o que quer que encontrou aí. Não acho que não. Costa deu um passo à frente. Dona Carmen, podemos tê-la presa agora mesmo. A viatura do delegado Moreira se foi. Mandamos em uma chamada de emergência falsa 30 quilômetros daqui. Você está sozinha. Está em desvantagem numérica e está segurando propriedade roubada. Olhei para a caixa de metal nas minhas mãos, para o pendrive que poderia acabar com o império de Vanessa. E sorri. Você está certo sobre uma coisa, Dr. Costa. A viatura do delegado Moreira se foi, mas está errado sobre eu estar sozinha. Puxei meu telefone e apertei enviar no vídeo que tinha estado transmitindo ao vivo pelos últimos 10 minutos. Transmitindo diretamente para o telefone de Tomás, para a Polícia Estadual e para 3 estações de notícias locais. Tenho transmitido tudo, disse calmamente. Cada palavra que disse, cada ameaça que fez. E agora milhares de pessoas estão assistindo você, Vanessa. Assistindo você admitir ser executora do espólio de Raquel. Um espólio com o qual você não deveria ter conexão se é inocente. Assistindo você trazer capangas para intimidar uma mulher idosa. Assistindo você ameaçar nós nesta propriedade. O rosto de Vanessa ficou branco sob os faróis. Pode tirar este pendrive de mim, continuei. Mas não vai importar, porque em exatamente 5 minutos, meu neto está fazendo o upload do conteúdo completo para armazenamento em nuvem, com cópias indo para o FBI, Polícia Estadual e cada veículo de notícias em São Paulo. Acabou, Vanessa. Você perdeu. Sirenes soaram na distância, ficando mais altas. Vanessa me encarou através do chão escuro e vi algo quebrar em seus olhos. O cálculo, a confiança, a certeza de que sempre era a pessoa mais esperta na sala. Ela correu. Costa e os outros homens se espalharam, correndo para seus veículos, mas a polícia já estava bloqueando a estrada, a viatura de Tomás liderando um comboio de policiais estaduais. Fiquei ali segurando a caixa de metal, assistindo eles levarem Vanessa. Ela lutou, gritando ameaças e acusações, mas a algemaram mesmo assim. Tomás veio até mim, balançando a cabeça. Carmen, isso foi a coisa mais arriscada, tola e corajosa que já vi. Aprendi com os melhores, disse pensando em Francisco. Em 58 anos de vida me ensinando quando desistir e quando apostar tudo. A transmissão ao vivo? Ideia do Daniel. Começou a gravar no momento em que saímos da caminhonete. Tomás riu. Realmente riu. Sabe, você provavelmente acabou de causar uma dúzia de complicações legais para os promotores, mas pegamos ela limpo, com evidências que ela não pode negar. Ele pegou a caixa de metal gentilmente. Vamos pegar isso sob custódia, processar adequadamente. Mas, Carmen, obrigado. Você acabou de nos ajudar a fechar talvez uma dúzia de casos arquivados. Enquanto levavam Vanessa, ela olhou para mim uma última vez. Sem palavras, apenas um longo olhar. E olhei de volta, sem piscar, até ela ter ido. A audiência de competência foi cancelada. Juiz Carvalho me ligou pessoalmente na manhã seguinte ao arresto de Vanessa para se desculpar pelo tempo do tribunal e me elogiar pelo que chamou de coragem cívica excepcional. Os documentos de procuração foram revelados como falsificações, assim como a escritura da propriedade. Toda a estratégia legal de Vanessa desmoronou no momento em que a equipe forense verificou a evidência de Raquel. Aquele pendrive continha 6 anos de manutenção de registros meticulosa. Raquel tinha documentado tudo. Gravações de conversas com Vanessa tramando contra vítimas.
cópias de assinaturas forjadas, registros financeiros mostrando pagamentos a oficiais corruptos, até vídeo de Vanessa admitindo ter organizado a morte da avó dela. Raquel Santos tinha sido muitas coisas: cúmplice, manipuladora, assassina. Mas no final, também foi uma mulher que sabia que estava muito envolvida, que tinha tentado criar uma saída e que tinha pagado por seus crimes com a vida. A investigação se expandiu rapidamente. Em 3 dias, o FBI tinha identificado 11 vítimas através de São Paulo e Paraná. Proprietários de propriedades idosos que tinham sido sistematicamente fraudados, e em 4 casos, assassinados. Pedro Costa foi preso junto com o oficial Silva e 2 outros oficiais corruptos. O promotor público chamou de o maior caso de fraude contra idosos na história do Estado. Vanessa Foster teve a fiança negada após sua segunda audiência. O juiz citou risco de fuga e gravidade das acusações. 4 acusações de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio, fraude, falsificação e uma dúzia de outras acusações. O julgamento dela foi marcado para 6 meses depois, mas os advogados dela já estavam negociando acordos. Com a evidência de Raquel, não tinham defesa real. Não senti exatamente triunfo. Talvez devesse ter sentido, mas principalmente me senti cansada e triste por todas as vidas que Vanessa tinha destruído em sua busca por dinheiro e propriedade que nunca seriam suficientes. 2 semanas após o arresto de Vanessa, Roberto entrou com pedido de divórcio. Sentamos à minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde tínhamos comido 1000 almoços de domingo, e assisti meu filho assinar os papéis com mãos trêmulas. Deveria ter sabido, ele disse pela 100ª vez. Todos aqueles anos, deveria ter visto quem ela realmente era. Roberto, ela enganou muitas pessoas, promotores, investigadores, parceiros de negócios. Não pode se culpar por não ver através de uma predadora profissional. Mas escolhi ela sobre você tantas vezes, toda vez que tentou me avisar, toda vez que disse que algo parecia errado. Desqualifiquei. Fiz você se sentir como se fosse o problema. Você estava tentando manter seu casamento unido. Isso não é crime. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Ela tentou mandar te matar, mãe. Minha esposa. A mulher com quem dividi uma cama por 20 anos. Ela assassinou pessoas pelas terras delas. E nunca suspeitei. O que isso diz sobre mim? Diz que você é humano. Diz que queria acreditar no melhor de alguém que amava. Isso não é fraqueza, Roberto. É esperança. Esperança equivocada. Talvez, mas você encontrou sua força quando importou. Ficou com Daniel e comigo quando precisávamos. Não fugiu. Não se escondeu. Isso conta. Quero compensar você. Não importa quanto tempo leve. Então comece se perdoando e sendo um pai melhor para Daniel. Ele precisa de você agora mais do que nunca. Daniel estava lutando. A revelação de que Raquel tinha estado usando ele, que o relacionamento inteiro tinha sido manipulação, tinha o atingido forte. Ele tinha tirado um semestre da faculdade, estava vendo uma terapeuta 2 vezes por semana e estava lentamente aprendendo a confiar novamente. Passava a maior parte do tempo na fazenda comigo. Trabalhávamos juntos no celeiro, consertávamos cercas, planejávamos o plantio da primavera. Ele não falava muito sobre Raquel, mas às vezes eu o pegava olhando para o nada, perdido em pensamentos que não conseguia compartilhar. Uma tarde, no início de março, enquanto estávamos limpando o depósito, ele finalmente se abriu. Vó, acha que sou burro? O quê? Claro que não. Por que perguntaria isso? Porque caí nisso, tudo. Raquel me disse que me amava e acreditei. Disse que queria ajudar você e dei tudo o que ela precisava para destruir você. Fui apenas uma ferramenta, um idiota útil. Coloquei o ancinho que estava segurando e sentei ao lado dele num fardo de feno velho. Daniel, você tem 19 anos. Acreditou em alguém de quem gostava que estava dizendo a verdade. Isso não é burrice, é inocência. E não há nada de errado com inocência. Mas deveria ter visto os sinais. Raquel foi treinada por Vanessa, que tinha aperfeiçoado este golpe por anos. Ela sabia exatamente como manipular pessoas, como ganhar confiança, como explorar emoções. Até investigadores experientes caíram nisso. Você não é fraco por ser enganado por uma manipuladora profissional. Então por que me sinto tão burro?
porque a dor nos faz questionar tudo, incluindo nós mesmos. Mas, Daniel, você também salvou minha vida. Viu através do plano de Raquel no momento crítico. Me avisou sobre o casaco vermelho, manteve aquele pendrive seguro, ajudou a expor toda a operação de Vanessa. Essas não são as ações de uma pessoa burra. Ele ficou quieto por um longo momento. Sinto falta dela às vezes. É loucura? Não é loucura, é luto. Você está de luto pelo relacionamento que pensou que tinha, pelo futuro que imaginou. Isso é uma perda real, mesmo que o relacionamento fosse construído em mentiras. Como para de sentir falta de algo que nunca realmente existiu? Tempo, paciência e saber que merece algo real, alguém real. E um dia, quando estiver pronto, vai encontrar isso. Ele se apoiou no meu ombro, e o segurei como tinha feito quando era pequeno, e o mundo parecia grande e assustador demais. A batalha legal pela fazenda levou mais um mês para resolver. A escritura forjada foi oficialmente anulada. Todas as reivindicações fraudulentas de Vanessa foram rejeitadas. A propriedade permaneceu minha, clara e livre, assim como tinha sido por 4 gerações. Mas mais que isso, o promotor público entrou com penhoras contra todos os ativos de Vanessa para compensar as famílias das vítimas. A casa dela, os carros, o negócio, tudo foi apreendido. Imóveis Summit foi dissolvido e suas participações foram vendidas para pagar restituição. Compareci a uma das audiências de restituição. Havia famílias lá. Pessoas que tinham perdido pais e avós pelos esquemas de Vanessa. Um homem idoso que tinha perdido a esposa. Uma mulher da minha idade que tinha perdido a irmã. Não falamos muito, mas compartilhávamos algo. O conhecimento de que tínhamos sobrevivido. Que justiça tinha sido lenta, mas finalmente chegou. Uma mulher se aproximou de mim depois. Tinha cerca de 50 anos, com olhos gentis e cabelo grisalho. Dona Carmen, sou Catarina Silva. Minha mãe era Marta Souza, a tia de Raquel. Apertei a mão dela cuidadosamente. Sinto muito pela sua perda. Por ambas. Obrigada. Queria que soubesse. Estou feliz que parou ela. Minha mãe merecia melhor do que o que aconteceu. E Raquel? A voz dela falhou. Raquel foi uma boa garota uma vez, antes de Vanessa colocar as garras nela. Penso em quem Raquel poderia ter se tornado se nunca tivesse conhecido aquela mulher. Sua sobrinha salvou minha vida no final. A evidência que coletou, o backup que criou. Sem isso, Vanessa ainda poderia estar livre. Catarina sorriu tristemente. Raquel sempre foi meticulosa. Mesmo quando estava fazendo coisas terríveis, era metódica sobre isso. Talvez fosse a forma dela de tentar manter algum controle, alguma dignidade. Não sei. Nunca vou saber. Ficamos ali juntas. 2 mulheres que tinham perdido pessoas para a ganância de Vanessa. E senti uma conexão que não conseguia nomear. Vínculo de sobreviventes, talvez. Ou apenas o entendimento que vem de dor compartilhada. A primavera chegou ao interior de São Paulo com o drama usual. Dias frios alternando com sol, a terra lentamente acordando do sono de inverno. Plantei o canteiro de morangos novamente. 2 vezes maior que antes. Daniel me ajudou. E não falamos sobre aquele verão quando ele tinha 7. Não precisávamos. O trabalho em si era a conversa. Roberto veio para os almoços de domingo novamente. Só ele agora, sem Vanessa. As refeições eram mais quietas, mais simples, mas mais honestas. Falávamos sobre coisas pequenas, clima, plantações, os planos de Daniel de voltar para a faculdade no outono. Estávamos aprendendo como ser uma família de novo, sem o veneno que tinha estado infiltrando através de nós por anos. Tomás passou numa tarde em abril com notícias. Vanessa fechou um acordo, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, em troca de testemunho contra os outros envolvidos nos esquemas dela. Ela nunca vai sair. Nunca! Nunca! E com o testemunho dela, identificamos mais 3 oficiais corruptos e 2 outros cúmplices que não sabíamos sobre. A rede inteira está caindo. Servi café e sentamos na varanda observando as montanhas ficarem roxas na luz da tarde. Sabe, Carmen, ele disse, poderia ter sido morta várias vezes durante toda essa bagunça. O que fez foi incrivelmente perigoso. Eu sei, mas fez mesmo assim. Fiz porque tinha que fazer.
porque às vezes estar seguro significa perder tudo o que importa. E decidi que preferia lutar e arriscar morrer do que me esconder e perder minha vida de qualquer jeito. Essa é a Carmen que lembro do colégio. Teimosa como uma mula e 2 vezes mais dura. R. Prino. Francisco costumava dizer a mesma coisa. Era um homem esperto. Tomás se levantou se esticando. Se cuida, Carmen. E se precisar de qualquer coisa, sei onde te encontrar. Depois que ele saiu, sentei sozinha na varanda enquanto a escuridão se instalava sobre a fazenda. A terra se estendia diante de mim, familiar e preciosa, conquistada novamente através de luta e persistência. Pensei sobre todas as mulheres como eu, idosas, descartadas, subestimadas, que tinham caído vítimas de pessoas como Vanessa. Mulheres que tinham construído vidas e criado famílias e conquistado seus lugares no mundo apenas para ter alguém decidir que eram mais fáceis de roubar do que respeitar. Mas também pensei sobre a força que vem de viver 58 anos, a sabedoria acumulada através de estações de perda e estações de fartura, o entendimento de que paciência é uma arma, que silêncio pode ser estratégia, e que idade não é fraqueza, mas sim a destilação de tudo que você aprendeu sobre sobrevivência. Vanessa tinha estado errada sobre tantas coisas, mas o maior erro dela foi pensar que ser mais velha significava ser indefesa. Viu minha idade e assumiu vulnerabilidade. Viu minha gentileza e assumiu fraqueza. Viu minha vida quieta e assumiu que não tinha nada pelo que lutar. Nunca entendeu que pessoas que viveram mais aprenderam mais, sobreviveram mais, desenvolveram instintos afiados por décadas, navegando um mundo que nem sempre joga justo. Daniel saiu para a varanda com 2 canecas de chocolate quente, assim como eu costumava fazer para ele quando era pequeno. 1 centavo pelos seus pensamentos, ele perguntou. Só pensando sobre envelhecer, sobre o que significa. O que significa? Significa que conquistou o direito de ser subestimada e a satisfação de provar que todo mundo estava errado. Bebi o chocolate. Significa que aprendeu que a pessoa mais barulhenta na sala nem sempre é a mais forte. Que paciência vence a agressão. Que sabedoria vence a arrogância. Você soa como um biscoito da sorte, Daniel provocou gentilmente. Sou como alguém que acabou de passar 3 semanas sendo mais esperta que uma mulher da metade da minha idade que pensava que era a pessoa mais inteligente de São Paulo. Ele riu. E o som era bom, curativo. Sentamos juntos enquanto estrelas começavam a aparecer, espalhadas pelo céu escurecendo como sementes esperando para crescer. A fazenda estava quieta ao nosso redor, sólida e permanente. Um testemunho das pessoas que tinham trabalhado esta terra e recusado deixá-la ir. No celeiro, tinha pendurado meu casaco vermelho num gancho. Não conseguia me fazer usá-lo novamente. Não depois do que tinha acontecido. Mas também não conseguia jogá-lo fora. Era evidência de quão perto tinha chegado de perder tudo. Um lembrete de que vigilância importa, que confiança deve ser conquistada, e que às vezes um aviso de alguém que você ama é a diferença entre vida e morte. Amanhã, começaria a preparar os campos para plantio. Roberto viria para ajudar a consertar o sistema de irrigação. Daniel ia repintar o celeiro. Tínhamos trabalho a fazer. O tipo de trabalho honesto que constrói em vez de destruir, que cria em vez de roubar. E em 6 meses, sentaria num tribunal e assistiria Vanessa Foster ser sentenciada à prisão perpétua. Olharia ela nos olhos uma última vez e deixaria ela ver que ainda estava de pé, ainda aqui, ainda lutando por cada dia nesta terra que era minha por direito e resiliência. Mas esta noite só sentei com meu neto e assisti a escuridão se instalar sobre o interior de São Paulo, sentindo a satisfação profunda de ter sobrevivido a algo que era para me destruir. A fazenda estava segura, minha família estava se curando, e tinha aprendido algo que Vanessa nunca entenderia. Força real não vem de manipulação ou dinheiro ou crueldade calculada. Vem de saber quem você é, o que valoriza, e pelo que está disposta a lutar. Vem da paciência de esperar pelo momento certo, e da coragem de agir quando aquele momento chega. Vem de viver tempo suficiente para aprender que sabedoria é o poder final,
e que idade não é uma fraqueza para ser explorada, mas uma fortaleza construída de décadas, sobrevivendo tudo que a vida joga em você. Tinha 58 anos, tinha enterrado um marido, criado um filho, sobrevivido uma tentativa de assassinato e derrotado uma serial killer que tinha cometido o erro fatal de pensar que eu era velha demais para revidar. E estava apenas começando. O canteiro de morangos ia florescer de novo neste verão. Daniel estaria lá para me ajudar a colher. E comeríamos morangos até ficar enjoados, assim como fizemos quando ele tinha 7 anos. Porque é isso que sobreviventes fazem. Lembram dos bons tempos, reconstroem o que foi quebrado, plantam sementes para colheitas futuras e nunca, nunca desistem do seu terreno sem luta. Agora me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe-me saber nos comentários. Obrigada por assistir e não esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza que vai te surpreender.